Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Hoje de manhã estivemos aqui, uma manhã maravilhosa, na presença de Deus, onde pudemos sentir o agir de Deus aqui neste lugar. Temos agora a oportunidade de cultuar mais uma vez. Me foi feito um desafio proposto para que estivéssemos ministrando a mesma mensagem pela manhã, da noite também, para dar oportunidade daqueles que não estiveram aqui pela manhã. Confesso que com surpresa recebi algumas ligações de pessoas perguntando se eu iria ministrar a mesma mensagem à noite. Aí todo sem graça eu respondi, me pediram para... que bom, então eu vou e vou levar mais gente. Então que bom, então pode vir, né? Só se cadastrar no aplicativo aí. Então você que veio pela manhã, eu prometo que vou trazer uma abordagem ainda mais intensa, a fim de que não fique muito repetitivo. E nós temos em mãos uma parábola, na verdade, o que iremos ler é a segunda parte dessa parábola. Porque quando no capítulo 15 encontramos Jesus a iniciar, o verso 3 do capítulo 15 diz que então Jesus propôs esta parábola. E aí começam então a discorrer, ele começa então a discorrer sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida e já engata com a parábola do filho pródigo. Fazendo assim, percebermos que é tudo uma única parábola com duas partes, todas elas interligadas entre si. Leremos apenas... faremos a leitura apenas da segunda parte, a partir do verso 11, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. E assim que terminarmos de ler, aí eu irei pincelar sobre os versículos anteriores, para que a gente possa compreender melhor o que Jesus quis colocar aqui. Quando se encontrar, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E disse, verso 11 do capítulo 15, do livro de Lucas. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se então a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo então em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correu e lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe um anel no dedo, na mão, e sandália nos seus pés. Traga também um bezerro gordo e mate-o, comamos e nos alegremos, porque este filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. E começaram então a se alegrar. Eis que o filho mais velho estava no campo, e quando veio chegando perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo então o pai insistia com ele, mas ele respondia ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou as tuas fazendas com as meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode glorificar o nome do Senhor? Poder se sentar. Temos, irmão, uma das parábolas mais conhecidas, da Bíblia Sagrada. A saber, a parábola é uma historinha. Uma história contada por Jesus para exemplificar e trazer um ensinamento. Jesus usava e lançava dos métodos de parábola para simplificar o ensinamento àqueles que ouviam. Eu gosto dessa parábola e repito, para mim é importante saber que isso é só uma história. Melhor ainda é saber que é só uma parábola contada por Jesus para exemplificar algo. Sendo assim, não é uma comparação. E Jesus não está comparando um pai verdadeiro, que era muito bom, com um Deus. Mas está trazendo essa parábola para que você entenda quem é Deus. Sem compará-lo com ninguém, mas mostrando que ele é diferente e o seu trato para com seus filhos é especial. Até porque, se sentássemos e observássemos essa parábola com um olhar mais crítico, nenhum de nós faríamos o que esse pai fez, muito menos concordaríamos com o que foi feito. Primeiro, porque quando um filho novo chega a um pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança, ainda mais naquele contexto no qual eles viviam, numa cultura completamente diferente da nossa ainda há uma certa abertura para esse tipo de conversa. Mas quando se fala de Oriente Médio, estamos falando de respeito supremo ao pai, onde o pai não é desrespeitado em modo algum. Aqui no nosso país a gente ainda tem programas televisivos, filmes e desenhos, onde o pai não passa de um palhaço, onde o pai é aquele que é voado, que só quer chegar do serviço depois que trabalha e dormir no sofá esperando a cerveja na mão. É assim que os pais são mostrados aqui na nossa cultura. Mas na cultura de lá, não. O pai ele é priorizado. Então, isso aqui é praticamente impossível para aquela cultura. Enquanto eles ouviam essa história, eles ficavam assim: uau, esse menino é um demônio. E ele tinha que ser apedrejado. E esse pai ainda, pelo amor de Deus, dividiu. Então, talvez se um filho chegasse e falasse: pai, eu quero minha herança agora. Tu vai caçar o que fazer, moleque? Vai trabalhar? Tu quer uma cinta, não é? Tu vai tirar logo o cinto e vai resolver o negócio. Ou senão tu vai mandar um menino: vai catar coquinho, rapaz, vai para lá, vai. Não quer trabalhar não? Então vai fazer outra coisa. Mas não vai vender, porque quando você coloca num processo de inventário para fazer a partilha dos bens de herança, você precisa vender algumas coisas, você precisa colocar outras, e aí você vai mexer com a fazenda, vai mexer com a empresa, vai mexer com a vida de todo mundo, você vai mexer com um filho que ainda está vivo, mais velho, que provavelmente herdaria a direção daquela fazenda, a direção daquela empresa. Então, toda essa história é uma história muito difícil de compreender, realmente, quando lida somente essa última parte. Mas é aí que vem a beleza dessa parábola, quando você começa a ler a partir do primeiro verso. Porque o primeiro verso, até o verso 10, vai trazer a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida vai falar de um pastor que tinha 100 ovelhas, perde uma, deixa 99 no aprisco e sai a procurar a única que perdeu. Fazendo com que aqueles que estavam ouvindo essa parábola entendessem que não há condição alguma de deixar aquela que se perdeu para lá, como quem diz: sem problema, eu tenho 99, porque todas são especiais. E foi uma maneira de Jesus mostrar para aqueles homens que ouviu e para nós que ouvimos agora, que o nosso valor é inestimável e nada vai fazer com que o Senhor nos deixe desgarrado. Ele vai atrás e vai usar de todos os meios para trazer o seu filho de volta para o aprisco. E a centésima é trazida de volta. Aqui nós estamos falando de um resgate do pecador que sai da família, que sai da casa, que sai da presença.
Aí a da dracma perdida, vem logo em seguida, é a história de uma mulher que está varrendo a casa desesperadamente à procura de uma dracma que se perdeu. Dracma é uma moeda. E você fica se perguntando, mas como uma pessoa perde uma moeda e ao encontrar fica tão feliz que faz uma festa chamando as amigas? Na cultura aí, se você pesquisar na internet, as mulheres beduínas, elas usavam véus com moedinhas penduradas nos seus véus, né? Outras com cordas e essas moedinhas. Na cultura beduína, o pai é quem dava essas moedas para a filha, porque se ela casasse, o marido fosse para a guerra ou alguma coisa do sentido, ela não ficasse desamparada, tivesse esse dinheiro para se amparar. Há também uma vertente que diz que o noivo, ao escolher a sua noiva, ele, como um presente noivado, deixava com ela um véu também, com 10 moedas. E ao voltar, ele queria ver essas moedinhas penduradas, ele queria ver o valor e o zelo que ela deu para este véu. Porque se ele volta e aquilo lá está faltando dracma, é uma falta de respeito para o compromisso que ele fez. Então, independentemente aqui, se ela está atrás da moeda que o pai deu ou que o noivo deu, o fato é que havia era especial para ela demais. É que faria falta. Eram 10 moedas que ela tinha e ela perdeu uma, ela está procurando o que perdeu. Enquanto ela procura que ela perdeu, e ao encontrar, nós vemos que ela faz o uso de acender uma luz para procurar e limpar toda a sujeira dentro da sua casa até achar. Aqui é o resgate do nosso Deus Todo-Poderoso para aquele que está perdido dentro de casa. E aí quando você pega a parábola da ovelha, que é aquele que se perdeu fora, e a parábola da dracma, que é aquele que se perdeu dentro, você enxerga o filho mais velho e o filho mais novo. O que se perdeu fora, porque saiu, e o que achava que era especial dentro. Mas que a sua atitude no final mostra para mim e para você que ele também não tinha muita noção do que era andar com o pai. Que ele estava perdido, mendigando a atenção do pai, quando o pai olha para ele e fala assim: que isso, filhão? Tudo que é meu é seu. Ou seja, ele não estava fazendo usufruto daquilo. Eu vou dizer, quando nós olhamos para essa parábola, nós enxergamos aqui, do verso 11 até o verso 32, uma das histórias mais incríveis que eu já li na Bíblia Sagrada. Primeiro porque ela mexe com o nosso sentimental, mexe com o nosso coração. Nós estamos falando para nós, pais, nós estamos falando de filhos. E falar de filhos é algo tão especial, tão maravilhoso, porque você só tem noção do que é amor quando você tem um filho, né? Você tem noção do que é amar quando você encontra o amor da sua vida, que você casa e tudo mais. Mas ter noção do que é o amor personificado é quando você tem um filho. Porque quando nós falamos de amor, nós falamos do amor incondicional. O meu filho é esse garotinho que apareceu aqui falando, né? Vai ter a programação infantil, né? Que falou no telão. Esse garoto, ele me emociona todos os dias. É o amor da minha vida. Quando ele nasceu, eu moro numa quebrada meio difícil, e aí de madrugada às vezes faz uns barulhos, sabe? E aquela vontade que você tem de descer lá com polícia, com todo mundo, fala assim: ó, para com esse barulho que amanhã eu tenho que trabalhar, né? E isso sempre me incomodou. Aí o Gustavo nasce, e aí o Gustavo faz pior do que o vizinho perturbado, porque o Gustavo acordava de hora em hora, e a esposa cesárea não levantava, eu ficava olhando para ele assim, e aí ele parava de chorar só quando eu pegava no colo. Aí ele mamava, eu ficava com ele para arrotar, e quando eu colocava no berço ele chorava, eu pegava de volta. Quando eu colocava no berço ele chorava, eu pegava de volta. Eu falava: o sangue de Deus tem poder na sua vida, menino, né? Não tem nada nesse berço, fica aqui, durma, porque amanhã o papai tem que trabalhar. Mas eu não me irava e não trazia um desespero de cansaço como era o vizinho fazendo barulho a noite inteira. Não causava um desgaste que me fizesse querer desistir dessa caminhada, muito pelo contrário. Ao pegar ele no colo e ele parava de chorar, você logo sorri. E você percebe que ele para de chorar quando encosta em você, você fica logo todo apaixonado. E olhando para aquela bolinha de gordura, todo fofinho, os bochechão, você olha e diz: que coisa mais linda, né? E você passa a amá-lo sem ele nem ter feito nada para você. E ele só existiu.
e o fato dele existir lhe fez descobrir o que é o amor. O amor incondicional, onde ele não precisou fazer nada para merecer esse amor, não é condicionado a nada, a sua simples existência. Assim é o amor do pai para com o filho. E quando nós olhamos essa parábola, nós vemos um garoto completamente perdido, coitado. Esse menino, ele está desconectado de seu pai. Perceba, ninguém abandona o pai, ninguém abandona a casa do pai da noite para o dia. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso entrar em um processo de desgaste, onde há uma desconexão, onde se desconecta daquele que lhe ama e daquele que lhe dá tudo. O pai possui 2 filhos, e ele trata bem os seus filhos. Aquele garoto tinha tudo dentro de casa, mas ter tudo não é o suficiente. Ter tudo não o coloca em posição de gratidão e fidelidade. Ter tudo não faz com que ele se sinta à vontade em querer estar o tempo inteiro ajudando, colaborando e fortalecendo aquela empresa. O que nós vemos é um garoto que se desgasta, que é o mais velho, que abraça, que trabalha, que se entrega naquele trabalho junto com o pai, e um outro que aparentemente, se trouxéssemos para uma parábola moderna, é alguém que gosta de curtir a vida doidado, não é? É alguém que está com medo, porque está olhando para os amigos, está olhando para todo mundo tendo tudo, é amigão com carro, é amigo com participando de festas, viajando para Jurerê de manhã, tarde, de noite, e aí ele fica olhando aquilo tudo, sentado e vendo aquilo tudo pela internet, se trouxesse para uma parábola moderna, e ele fica chateado, porque ele não tem acesso às contas da empresa, ele tem um salário assim como o irmão, e ele vê que somando tudo é dinheiro demais. Então ele percebe que ele poderia ter acesso a tudo se o pai morresse, mas o pai não morre. Então ele chega no pai e diz assim: pai, já que você não morre, então me dá a minha parte da herança, porque eu estou indo embora, porque quando você morrer, eu não vou estar aqui para receber a minha parte. Eu vou embora, então me dê a minha parte da herança. Eu quero a sua fazenda dividida agora, porque eu quero levar o que é meu. Isso é um tapa na cara, isso é uma facada no coração de um pai. Quando ele age dessa maneira, ele coloca uma condição de menosprezo para a existência do seu pai. Ele está cansado do controle, ele está ofegante pela independência, ele é incapaz de observar o amor do seu pai, ele é incapaz de valorizar o seu pai, ele é incapaz, está desconectado. Independente do que tenha acontecido aqui, ele se desconectou. E se conectou com o que está lá fora, porque o que está lá fora o atrai, o faz salivar, babar de desejo, a ponto de abandonar tudo e todos, e voltar as costas para tudo e dizer: eu vou, e não volto mais. E ele sai. Passam poucos dias, ele junta tudo e vai embora, não para qualquer terra, mas para uma terra muito, muito distante. Distante o suficiente para não ter jeito de voltar. Só que ele brinca e o dinheiro não aceita desaforo. Você tira e não põe, acaba. E acabou. Ele não investiu, ele não fez nada, ele só gastou dissolutamente. A Bíblia vai dizer, e eu quero frisar nisso aqui, tá? Ele já tendo gastado tudo, porque viveu de forma irresponsável, desperdiçando os seus bens. É o que diz o verso 13 e o verso 14. Desperdiçou. Desperdiçou tudo aquilo que o pai conquistou para ele. A Bíblia vai dizer que o pai entesoura para os filhos. Eu conheci um camarada que ele era de Camarões. O pai dele trabalhava na embaixada de Camarões. E aí o pai dele veio e trouxe o filho. E o pai tinha que voltar. O pai juntou uma grana preta e deixou o menino matriculado na UNB em medicina. Ó, você fica, tá aqui o dinheiro, fica aqui e volte para o Camarões formado, ou
arrume um emprego aqui, seja alguém aqui, que o pai quer ter orgulho de você. O pai foi embora. Resultado: o menino foi preso, gastou tudo que tinha em festas, baladas, e foi preso em uma festa onde ele levou muitas menores e estava regada a bebida, drogas e exploração dessas menores. Então ele foi preso e morreu com Covid. Foi o primeiro preso a morrer em Brasília com Covid. E eu perguntei para ele: você sentou na mesa da faculdade? Ele disse: eu nunca estudei um dia. E seu pai? Eu tirava foto dos livros e mandava para ele. E às vezes eu ia nas festas na UNB, tirava foto da UNB e mandava para ele ficar feliz, para ele não ficar triste comigo. Mas eu estou aqui preso, ele nem sabe que eu gastei tudo. Ele acha que eu estou na UNB. Esse jovem é como esse camaronês que eu conheci. Esse jovem ainda foi muita sorte, porque quando o dinheiro acaba, invade uma fome naquele lugar, ele fica desesperado e precisa comer. Então ele procura um trabalho. Para um judeu, trabalhar com porcos é surreal, não há essa possibilidade, porque os porcos são imundos. Mas ele não tem o que fazer, então ele vai trabalhar com porco, que o judeu não tocava, e ainda deseja comer a comida do porco, porque está passando muita fome. Se esse camarada não passa por isso, ele não iria aprender, não iria entender como funciona um relacionamento perfeito entre pai e filho para o avanço e o crescimento pessoal de todo aquele que valorizar a presença do pai na sua vida. Ele só vai entender depois que perde, ele só vai compreender depois que ele percebe que o seu pai não era qualquer pai, que o seu pai era um pai diferente, a começar por ver que ele não proíbe, ele reparte e dá. Isso aqui toma aqui. O amor é um negócio interessante. Eu era garoto quando a professora me ensinou sobre o amor. Ela falou assim: quando amamos, é como colocar a terra nas mãos. Se você abre as mãos, segura a terra assim, o vento leva. Se você aperta, escapa pelos dedos. Você tem que manter aqui, nem segura nem solta. Amar é deixar ir. O pai entendeu que não era dono de ninguém. E ele disse: não, eu amo tanto que eu quero vê-lo feliz. E se é esse o seu projeto de vida, porque o garoto não saiu dizendo assim: eu vou beber até cair, não. Ele saiu dizendo assim: pai, eu vou avançar, eu quero outra vida, outros investimentos. O pai confiou. Assim como esse que disse: pai, eu vou fazer medicina aqui na UNB, confia em mim. E o pai pegou tudo que ele arrecadou ao longo de todos os anos que ele trabalhou nessa embaixada, entregou na mão do garoto: toma aqui então, filho. Traga orgulho para a nossa cidade, traga orgulho para a nossa família. E eu vi a servidora digitando o e-mail para a embaixada avisar para o pai que ele havia morrido de Covid dentro da cadeia. O pai nunca vai entender o que aconteceu. Ele nunca vai compreender onde ele errou. Ele vai olhar: como? Ninguém acaba com a sua vida de uma hora para outra. Ninguém abandona a casa do pai de uma hora para outra. Sansão não abandonou o pai de uma hora para outra. Sansão não pisou na bola de uma hora para outra. Sansão não fez o escarcéu da sua vida de uma hora para outra. Não. Primeiro ele tocou em cadáver sem poder, escondeu de todo mundo. Depois ele começou a beber, também não podia beber, que nazireu não podia tocar em cadáver, não podia beber nem cortar o cabelo. Por último ele teve o cabelo cortado. Mas já haviam anos de desgaste da sua aliança com Deus. Não foi algo da noite para o dia. Esse garoto, ele ficou vivendo e remoendo. Olha, eu tenho 32 anos de idade. Graças a Deus, esses 32 anos de idade, desde os 18 eu trabalho com jovens e adolescentes. Mas quando eu fiz 26 anos de idade, Deus me deu um canal na internet, chamado Sua Igreja, Sou Luz. E aí a gente acabou alcançando jovens no mundo inteiro. E foram mais de 6 milhões de visualizações, foram mais de 180 mil inscritos. E aí eu comecei a receber e-mail demais.
Tive que montar uma equipe, tive que montar um pessoal. Então eu lia, aqueles que eu conseguia responder, eu respondia. O que eu não conseguia já passava para os outros. Tinham psicólogos, tinham pessoas envolvidas que iam ajudando essas outras pessoas. Foi bem bacana o tempo que a gente empreendeu a nossa vida nisso. E sempre a gente recebia e-mails dessa tônica, de jovens adolescentes que estavam cansados e não viam a hora de crescer para ir embora de dentro de casa. E quando eu perguntava o porquê, a resposta era sempre a mesma. Porque o meu pai não me entende, porque é regra demais, porque eu quero viver, porque eu quero ser livre, porque eu quero fazer do meu jeito. Então o que eu vejo aqui é um garoto mimado, um garoto que não compreende o que é o amor. E eu vou falar para você, eu só sei que meu pai me ama de verdade depois que meu filho nasceu. Só. Porque aí eu fui ver o que meu pai passou, as noites que ele perdeu, às vezes que você colocou o primeiro pedaço na boca, ficou 1 hora dando comida para o menino, e na hora que você coloca o primeiro pedaço na boca, ele olha para você, só sobrou aquele pedaço, ele olha para você e fala assim, dá. E você olha assim, mas é o meu, e só tem esse. Come, menino. Você fica... Eu lembrava do meu pai várias vezes, tentando sair assim para comer o dele, e eu e meus irmãos atrás, ele dava e coçando a cabeça e falava para minha mãe assim, você podia dar comida para ele, né? Porque eu comia o meu. Então é engraçado quantas vezes você diz não para si, para suas vontades, para poder fazer algo pelo seu filho. Quantas vezes meu pai estava em todas comigo. Meu pai estava no meu primeiro dia na escola, meu pai estava no meu primeiro dia da faculdade, meu pai estava na minha primeira entrevista de emprego, meu pai estava no dia que eu passei no concurso, meu pai me levou para todas as fases, ele estava lá sempre, estava lá do meu lado o tempo inteiro. E no dia que eu casei, porque eu casei no civil, né? E depois a gente fez a festa no religioso, não deu para fazer as duas juntos. E aí eu casei no civil e alguns dias depois fui no religioso. Então no civil, ninguém da minha família foi, porque pensou, não, vamos fazer o religioso. Só que a família dela acabou que foi todo mundo. E eu fiquei olhando aquilo e, uau, só tem a família dela aqui, não tem ninguém da minha. E meu pai chegou com a viatura, fardado, e entrou bem na hora onde eu nunca imaginei que ele estaria ali. E eu já comecei a chorar logo, porque eu lembrei de que ele nunca faltou em momento nenhum, e não ia ser aquele momento que ele ia faltar. Ele deu um jeito e apareceu. Porque ele é pai. Pai. O pai, ele ama, o pai, ele cuida, o pai, ele... É lindo isso. Eu sei que, se você for comparar o Deus Pai com o Pai terreno, e querer entender o Deus Pai, comparando com o Pai terreno, muitos vão ter problema, que às vezes não tiveram vida com o Pai, às vezes tiveram muitas decepções com o Pai, e aí acaba se decepcionando com Deus também, querendo comparar o negócio, mas não é assim que funciona. A gente não coloca sentimentos humanos em Deus. Deus, ele é diferente, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E quando eu olho para o que Deus faz comigo e com você, e é legal isso aqui, porque Jesus está trazendo uma parábola para mostrar quem é o pai aqui, para mostrar quem é o filho que sai e para mostrar quem é o filho que fica. A graça é um negócio surpreendente. Philip Yancey escreveu algo no livro Maravilhosa Graça. Ele coloca assim: a graça é um presente que custa tudo para quem dá e nada para quem recebe. E o mesmo ele descreve que apenas a experiência de sermos perdoados nos capacita a perdoar. É só quem sente, é só quem recebe dessa misericórdia que entende o que é perdoar. Eu já vi gente que criticava e batia e falava e excluía e arrebentava mesmo quando alguém errava. Aí passou um tempo, alguém errou da família dele, aí ele mudou. Não, a gente tem que perdoar. Vamos dar. Ele percebeu que gente da casa dele também erra, ele percebeu que ele também pode errar. E quando você percebe que você também erra, aí você trata as pessoas diferente. Quando Jesus começou a falar essas parábolas em Lucas no capítulo 15, ele começa a falar porque há uma intenção do nosso Deus em alcançar corações de pessoas que escutam. Porque chegavam ali muitos publicanos e muitos pecadores para ouvir o Senhor. E os fariseus e escribas murmuravam o tempo inteiro, dizendo: olha só esse homem que recebe pecadores, que come com os pecadores. Isso é um absurdo. E aí Jesus olha e diz assim: como que é um absurdo? Deixa eu explicar.
Eles são os pecadores que saíram da casa do Pai. São os pecadores que pisaram na bola. Mas estão aqui me ouvindo. Porque há uma chave, há uma senha para acessar a restauração na sua vida, para acessar uma nova vida para você. E ela se chama arrependimento. O arrependimento, ele traz sobre você a necessidade de mudança, de mudar de caminho, de mudar de atitude, de mudar de vida. Não é chorar depois que peca, porque quando você chora é só um remorso. É o nunca mais quero fazer, porque isso fere a minha alma, porque isso fere a alma do Senhor. Outrora éramos escravos do pecado. Ser escravo do pecado é ser amante do pecado, é sentir prazer no pecado, alegria quando peca. Agora somos escravos de Cristo, porque morremos para o mundo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura. E agora, sendo nova criatura, não sentimos mais prazer no pecado, mas prazer em agradar aquele que nos resgatou. E aí Ele me resgata, Ele me salva, Ele me abraça, Ele me ama. Eu não quero mais nada com o pecado, mas sou só mais um pecador lutando contra o pecado, buscando a redenção e salvação em Cristo Jesus, lutando para ser santo, lutando para viver em santidade, lutando para viver em separação do pecado, não dos pecadores. Então há uma hipocrisia, uma religiosidade hipócrita, impregnada nos fariseus, nos escribas, que faz com que Jesus conte essas parábolas e mostre que existem perdidos que saem, e existem perdidos que estão aqui dentro e nunca saíram, mas que também nunca conheceram o Pai. A.W. Tozer, ele diz que aquilo que você sabe de Deus e pensa de Deus, fala muito sobre você. Muito sobre você. Quando você olha para esse filho pródigo, ele olha para a condição de lixo que ele está vivendo, e ele diz assim: eu vou embora, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, já não sou digno de ser chamado filho, eu vou pedir para ele me tratar pelo menos como um dos seus trabalhadores. Me tratar como um dos seus trabalhadores. Continuo sendo filho, mas eu não quero mais as honras, não quero mais nada. Eu vou voltar e vou ser tratado como um dos seus trabalhadores. É impressionante o que acontece aqui, porque quando ele se levanta, ele toma a decisão de arrepender-se. Ele toma a decisão de mudar de vida. Ele toma a decisão de avançar em nova vida. Ele se levanta, aqui ele se arrependeu. E no momento que ele se arrepende, ele se levanta e caminha rumo à sua redenção. O processo de salvação, de redenção, de perdão dos pecados, está atrelado à graça. Porque pela graça somos salvos mediante a fé que temos em Cristo Jesus. A graça nos alcança. A graça nos renova, nos lava, nos limpa. A lei mostra o nosso pecado. A graça trata o nosso pecado. A lei revela que sou pecador. A graça me traz para a redenção e me faz ser um pecador redimido em Cristo Jesus. A lei me mostra que não presto. A lei me mostra que tenho que ser preso. A lei me mostra que eu tenho que ser crucificado. A graça me mostra que alguém já foi crucificado por mim, que Ele foi quem me comprou, e o que eu sou nele, por isso que tenho valor. Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. Vaso de barro não tem valor, mas o que temos dentro de nós é de muito precioso preço: o Espírito Santo que habita na nossa vida. É aí onde mora o nosso valor. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que está aqui no nosso coração agora, tratando o nosso coração enquanto refletimos juntos sobre essa palavra, nos mostra a necessidade de olharmos para dentro de si todos os dias. Porque o que faz você olhar para dentro de si é a situação que tira você da zona de conforto. Essa é a verdade. Porque quando eu olho para a história desse garotinho, a zona de conforto dele, de querer viver uma vida de balada, de dinheiro, de status, tem dinheiro aqui, eu posso. Estou falando porque minha família tem uma empresazinha familiar, do ramo de farmácia. E quando você pega a soma de tudo que foi vendido no mês,
e alguém pergunta assim, quanto está vendendo lá no mês que você fala? A pessoa olha para assim, eita, está todo mundo rico lá. Mas aí quando você paga funcionário, que você vai fazer um novo investimento, vai comprar mais remédio, tudo aí, sobra nada, sabe? Sobra só o dinheirinho para cada um comer. Aí tu olha assim, rapaz, não é isso tudo não. É a conta, é difícil, é ralado, você tem que pagar os funcionários e tudo mais, não é fácil assim. E o garotão via aquela grana na mão dos contadores, né? Via a grana na mão dos tesoureiros e o relatório na mão dos contadores. Ele falava assim, mas gira muito dinheiro nessa fazenda. Eu quero. Porque se eu estou recebendo um saláriozinho de trabalho igual meu irmão, eu quero. Estou recebendo como eu quero. O que é incrível é porque ele está aqui no lixo, né? Jogado no lixo. Numa situação que ele quem procurou. Numa situação que ele foi quem cavou. Ele foi quem se enterrou. Está jogado aqui. Foi ele quem buscou isso para a vida dele. Está jogado aqui. Aí ele olha para dentro de si e percebe que toda a concepção e consciência que ele tinha de vida, de paternidade, ele percebe que estava errada. Ou seja, custou caro, custou a terça parte de uma fazenda, mas pagou um curso que lhe deu um diploma de como não errar de novo. Doeu, mas aprendeu. E aí ele olha para si e fala assim, ó, eu vou para casa, mas não quero mais o status que eu tinha. Eu quero merecer cada comida que entra na minha boca. Eu quero ser diferente, eu quero dar valor, eu quero ser responsável, eu quero ter caráter. Eu vou. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu pequei. Já não sou digno de ser chamado de filho. Aceita-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E ele vai dizendo isso na rua. Ele vai dizendo isso até chegar naquela fazenda. Mas quando ele chega na fazenda, que ele coloca a mão na porteira para entrar, tem um senhor sentado lá na varanda, olhando para aquela porteira como quem está esperando, como que já não aguenta mais, como quem está pedindo a Deus, cadê meu filho que está perdido? E quando ele entra na fazenda, o pai corre para o filho. Você pode dizer um glória a Deus? Isso aqui é incrível, porque quando eu olho para isso daqui, eu trazendo para a nossa cultura, para a minha humanidade, para a minha maldade, eu não sei se eu trataria assim, né? Parece que a gente espera uma correção, parece que a gente espera ele, vem cá, você está aqui, e aí, o que você achou? Foi bom? Desperdiçou o nosso bem, pagar aquele sapo, vai tomar banho. Aí nem que depois que ele saísse do chuveiro, tivesse lá uma roupinha nova e tudo mais, a casinha, vem tomar um café. E aí você vai, né? Mas parece que fica faltando. Ele não briga, ele corre. Sabe por quê? Porque ao ver a situação do filho, ele já entendeu que o filho apanhou o suficiente. O nosso Deus entende e sabe que o melhor lugar é com Ele. E toda vez que você insiste em dar a sua voltinha, quando você volta, Ele vê você tão machucado, tão quebrado, que o que Ele tem para dizer para você é, tu já apanhou o suficiente, vem aqui que eu quero restaurar você. Aleluia! 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 A graça não acusa. A graça ela transforma, ela renova, ela restaura. Você já sabe que você errou. É por isso que você está voltando. Não há lógica nisso, né? É a gente que gosta de fazer essas maldades, né? O filho quebra a janela, aí ele vem todo humilde, pai, chorando já. Eu quebrei a janela, aí você vê e fala assim, ô filho, olha aí. Falei para não jogar a bola dentro de casa, mas jogou, aí o prejuízo deu papai, né? Mas tudo bem, já quebrou. Não, ele fala assim, olha o que eu falei, me dá essa bola aqui, pá, estourei a bola, não é? Aí o menino já está sofrendo, eu vou falar para você, irmão. Meu pai comprou uma moto zerada, uma moto linda, um negócio surreal. Acho que ela era 500 cilindradas.
E eu não tinha costume dessa moto lá na garagem. Então eu saía sempre com o meu carro de lateral, voltava de ré para poder ir embora. Então eu fiz do mesmo jeito. Saí, voltei de ré. Quando você volta de ré, a traseira embica. Então você não vê o que está atrás, só escuta o barulho. Aí eu pensei, a moto do meu pai. Eu desliguei o carro já chorando, irmão. Falei, eu acabei com a moto do meu pai. E desliguei e olhei assim, meu Deus, a moto do meu pai só arranhou, mas eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei triste, falei assim, meu pai ralou a vida toda para ter isso aqui. Meu Deus do céu, eu levantei, falei, meu Deus, por que eu fiz isso? E estou lá triste. Aí minha mãe chega. Você não está vendo isso aí não, tu é cego, não sei o que. Eu falei, quer me enterrar? Eu já estou quase morto aqui, ó, meu coração está ardendo, está doendo, está sangrando. Não é? Eu estou mal, rapaz. Tem gente que é assim, o meu filho é assim. Meu filho tem 4 aninhos. Mas se eu falar mais grosso com ele, ele já se derrete todinho. Aí ele fala, papai, você está brigando que o papai não me ama mais? Fala, filho, olha aqui para mim. Independente do que você faça, de certo ou de errado, eu sempre vou amar você. Sempre. Eu posso ficar bravo, eu posso te corrigir, mas é porque eu te amo. É essa concepção que eu tenho que ter de Deus, entende? E quando Jesus traz essa historinha para você entender quem é Deus, Ele traz a historinha para você entender quem é você, que saiu e tropeçou, e você que nunca saiu e acha ruim quando volta, né? Já vi muitos saírem e quando voltarem, sai, né? Ele sai. Aí quem fica, assumiu a liderança do lugar de quem saiu. Quem saiu quebrou a cara, se quebrou todinho, se arrebentou todinho, ele volta. Aí ele é recolhido, é abraçado, passa por aquele processo de restauração, 6 meses, 1 ano. E daqui a pouco ele reassume tudo de novo. Aí quem ficou fica bravo. Eu estou aqui, aí olha só o que acontece. Né? Esse camarada sai, faz o que quiser, envergonha o reino. E aí volta aqui e assume o negócio que eu estava cuidando. Viu ou já não viu isso aí? O garoto que fica, o filho primogênito, ele também não tem concepção clara, ele não tem um entendimento claro do que é o relacionamento com o pai, ele não tem. O filho que foi, ele também não tinha. E a falta de carinho, de amor pelo seu pai faz com que ele saia, ou a ausência de um carinho, de um amor verdadeiro, sabe? E aí quando ele volta arrependido. Mas ele volta naquela condição assim, eu não estou pedindo nada. Eu só estou pedindo comida. Eu quero ser tratado como os funcionários aqui. Escravos, funcionários e servos naquela época, eles não calçavam nada, eles andavam descalços pela fazenda. Em outras palavras, ele queria andar descalço, com roupa puída, mas queria comer, ter lugar para dormir, queria trabalhar e merecer. Caráter renovado é o que ele queria. Mas quando ele chega aqui, o pai vê, o pai corre, e a Bíblia vai dizer que o pai pula e agarra o pescoço dele e beija o rosto dele. O moleque está sujo, está fedendo, e o pai está beijando e agarrando. Como quem diz assim, eu não me importo com a tua sujeira, eu não me importo com o seu pecado, eu não me importo com o seu defeito, eu não me importo com o seu erro, vem cá que você é meu. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Parece até incrível esse negócio do pai correr até o filho, mas é porque o filho já se levantou lá do lixo e veio andando, entende? Foi uma busca, ele decidiu voltar. E essa decisão de voltar faz com que o pai também vá. Quando o leproso, de Marcos capítulo 1, no verso 40, ele decide ir até Jesus e dizer, Senhor, se tu quiseres pode purificar-me. Esse leproso, ele tomou a decisão de buscar Jesus lá no leprosário, lá fora do arraial, lá longe. E ele caminhou aquilo tudo. Essa caminhada já era ele dizendo para ele mesmo, eu estou buscando aquele único que pode me curar, que pode me transformar, me restaurar. E aí quando ele encontra Jesus, ele fala, Senhor, se tu quiser pode me purificar. Jesus fala, eu quero. E toca o pobre leproso. Antes de curar o leproso, Jesus toca. Como quem diz, eu não tenho problema com a sua lepra, eu não tenho problema com o seu defeito, deixa eu tocar você aqui, depois eu curo. Mas antes deixa eu mostrar para você aqui que você é especial para mim, do jeitinho que você está. Entendeu? E aí quando o filho mais novo chega, que o pai abraça e beija, o filho começa a citar e recitar aquele texto de reconciliação que ele havia bolado, que ele havia decorado ao longo do caminho. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
E antes que ele diga, aceita-me como um dos seus trabalhadores, antes que ele comece a falar, o pai já interrompe e diz assim: ei, traz roupa limpa, traz anel para o dedo dele e traz calçado para os pés. Roupa limpa é justificação. Adão e Eva pecaram contra o Senhor. E aí é muito interessante, porque quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles pecam em uma rotina de vida maravilhosa, que era se encontrar com o pai para conversar todos os dias ao cair da tarde, né? No final do dia. E eles já haviam pecado, já estavam escondidos, já estavam com a consciência de que estavam nus, e o nosso Deus chega para conversar com eles, para encontrar com eles. Ou seja, Deus podia muito bem dizer assim: não, com a minha onisciência eu sei que eles pecaram, não vou mais lá. Mas ele vai mais uma vez, e ao chegar não os encontra. Quem faltou foi eles quem pecaram, não Deus. A condição de pecadores não faz com que Deus falte. Ele está lá, porque nunca se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além do nosso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele não está de mãos encolhidas e nem está de ouvido fechado. Ele está disposto a ouvir o seu clamor, a sua oração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Então quando aquele moço vai até o pai, ele vai para pedir perdão, ele vai assim: eu não sou digno, eu pequei. Ele vai reconhecendo a sua condição de pecador. Ele sai como um menino mimado, que acha que tem direito de tudo, e volta como alguém que entendeu que não tem direito de nada, que entendeu que é pecador, que entendeu que tudo que ele tem de capacidade, de força, é para decepcionar, porque ele é só um ser humano qualquer. Se você quer receita para se decepcionar, deposite toda a sua confiança num ser humano. É isso. Porque mesmo que seja a pessoa mais incrível, a pessoa que nunca pisou na bola com você, um dia ela pode fazer uma coisinha que você não gosta, você vai ficar triste. Então não coloque todas as suas expectativas, não aposte todas as suas fichas num ser humano. Faça isso com aquele que nunca vai te decepcionar, o teu poderoso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Chega a roupa, chega o anel, e olha só, quando o nosso Deus chega no Jardim do Éden, Ele encontra Adão e Eva vestidos com folhas de figueira. Eles fizeram as roupas. Roupa simboliza justificação, sabe? Eles estão se justificando, e Deus olha para aquilo e não aceita a autojustificação. Ele mata um animal com derramamento de sangue, apontando já para o sacrifício, e faz uma roupa justificando-os. Então o pai chega com a roupa limpa, pura, de linho, e justifica-o, e dá novas roupas para ele. Em Jeremias, eu encontro um texto bíblico que faz menção a essa atitude. A Bíblia diz assim, em Zacarias, na verdade, Zacarias 3:4. Então falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes novos e festivos. Em Isaías capítulo 61, verso 10 diz: alegrei-me muito no Senhor, e minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com veste de salvação, e me cobriu com manto de justiça. Então o pai restaura aqui, venha vestir uma roupa nova. Mas tu não vai ficar descalço, porque tu não é servo, calça. E depois que tu calçar, eu te coloco um anel no dedo, e esse anel restaura a tua autoridade. É como se ele tivesse saído do menino mimado e voltado gerente daquela empresa. Você ainda tem parte nisso tudo aqui, ainda é seu. Ele fica assustado, porque olha que coisa linda o poder do arrependimento. Você acha que você está voltando só para ser perdoado, e você está voltando para ser restaurado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí quando ele está dentro da festa, todo impactado pela beleza do perdão, porque essa é uma história maravilhosa que fala de perdão, misericórdia,
graça e arrependimento. Aí vem o filho. Porque o filho mais novo, o pródigo, ele é como se fosse a ovelha perdida, sabe? A centésima que se perdeu. Aí vem o mais velho, que é como se fosse a dracma perdida. Aí o mais velho, ele chega, vê aquilo tudo e fica revoltado. Perceba que eu frisei para vocês o verso 13, quando diz que o filho viveu dissolutamente, ou seja, gastando e desperdiçando os bens. Entendeu? O verso diz só isso, que ele gastou, desperdiçou, vivendo em uma vida dissoluta em terra longínqua. Mas quando o filho mais velho chega, ele diz indignado: esse teu filho gastou tudo com meretrizes, com prostitutas. Quem está falando é o mais velho, ele nem sabe, porque ele não estava lá. Viu o nível da maldade do que ficou? Viu o nível da ira do que ficou? Da incapacidade de perdoar do que ficou? Viu como que aquele que ficou também é completamente carente de transformação, de restauração? Não estou dizendo que eu não ficaria chateado também, uai. Você tem uma empresa que também você colocou o coração naquilo, a empresa tem que ser repartida para o menino levar, ele gasta tudo, aí volta, ainda volta como gerente, dá um incômodo. Dá um incômodo. Mas o que Jesus quer mostrar com isso? Você tinha era que se alegrar, porque aquele que estava morto reviveu, e estava perdido e foi achado. Porque a vida de um ímpio restaurado é festa no céu, irmão. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, o reino é diferente. Tá rodando na internet, está nos jornais, em todo lugar. Um time de basquetebol se ajoelhou com a camiseta escrito vidas negras importam, e apenas um negro, jogador de basquete, ficou em pé sem essa camisa e não se ajoelhou. Então ele foi entrevistado a semana inteira. Por que ele não se ajoelhou? Ele sendo negro quer dizer o que com isso? Que vidas negras não importam? Ele falou assim: olha, eu sou cristão e para mim toda a vida importa. E eu acredito que se eu me entrego a minha vida para Jesus, eu sendo completamente envolvido pela graça e pelo Senhor, eu jamais irei ter preconceito com o outro, com A, com B, eu jamais irei massacrar A ou B. Então o que está faltando na humanidade é Jesus que pode transformar. Eu não vou me ajoelhar dizendo que vida de A ou B importa, a vida de todos nós importa, e essa vida só vai ser valorizada verdadeiramente quando Jesus for o centro. Que show, né? Essa estratégia de evangelização desse jogador, que show. Foi usado por Deus. Veja, quando eu olho para toda essa história, eu percebo que eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender. A gente que está aqui, eu tenho 32 anos de vida, eu tenho 32 anos de Assembleia de Deus, viu? Nunca passei um domingo em outro lugar, irmão. Todas as minhas viradas de ano, todas as minhas 32 viradas de ano de Réveillon foi na igreja, irmão. Papai e mamãe ali comigo. No dia que os amigos viajou, que eu pedi para o papai para viajar, ele falou: o quê? E tu vai virar o ano onde? Falei: lá tem igreja também. Não. Aqui. Então é isso. E isso não significa nada, entendeu? Não quer dizer que eu sou melhor do que aquele que saiu e voltou, e saiu e voltou, e agora está fora. O que eu quero que você entenda é que esse moço, ele encontrou a oportunidade também de ser trabalhado. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não são melhores que ninguém. Vocês também precisam ser tratados. O nosso coração precisa ser tratado para que não haja em mim a síndrome do irmão mais velho. E que eu possa abraçar aquele que retornou. Sem hipocrisia, sem ser leviano, mas com todo o coração, dizendo: que bom que você voltou. Mas ele desperdiçou metade de tudo que a gente tinha. Não importa, ele voltou, e agora aqui vamos juntos restaurar, conquistar, avançar. Mas que bom que ele voltou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o ontem, nem o hoje, nem o profundo, nem Satanás, nem anjos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Havia um homem que tinha uma seara. E ele começou a contratar pessoas de manhã para a colheita. Depois ele contratou pessoas à tarde. E no finalzinho da noite, para terminar o serviço, ele contratou também mais gente. Ele começou a pagar dos últimos que chegaram para os primeiros. E aí ele pagou X para quem chegou ali por último, nos últimos 45 minutos do segundo tempo. Aí ele pagou o mesmo valor para quem chegou meio-dia e o mesmo valor para quem chegou de manhãzinha. E aí quem chegou de manhãzinha e de meio-dia ficou revoltado. Uai, o cara acabou de chegar, está ganhando o mesmo tanto que eu cheguei de manhã aqui. Aí Jesus olha e fala assim: o salário quem paga sou eu. Não importa, irmão, se eu tenho 32 anos de igreja ou se você está chegando agora, o salário é o mesmo, uma vida eterna com Deus Todo-Poderoso. Não importa o que você viveu daqui para trás, não importa o que você viveu até hoje, não importa se você se perdeu e gastou absolutamente toda a sua herança, o Senhor está dizendo para você: voltou, eu estou aqui para te tratar e para te restaurar. Eu só preciso da senha, e a senha é arrependimento. Há em nosso meio alguém que deseja entregar a vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, nunca fez essa oração e quer fazer hoje. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço para que o Senhor guie a minha vida. Peço para que o Senhor guie o meu barco, seja a minha bússola. E eu entrego a minha vida e lhe aceito o seu sacrifício, lhe aceitando como Salvador, Perdoador e melhor amigo. Tem alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer hoje? Levanta a mão que a gente ora por você. Tem alguém? Não? Tem alguém em nosso meio? Tem? Você? Vem aqui na frente, então eu quero orar por você. Aplauda o nome do Senhor Jesus. A festa no céu, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Você tem um outro microfone? Traz um outro microfone para mim, você já higienizado aí com álcool aí. Isso. Passa para ela que está de luva, ela atrás. Eu vou pedir para que o senhor nem precise tirar a máscara, tá bom? Qual é o nome do senhor? Eu, Jonas, entrego a minha vida na mão do Salvador. Jesus, eu estou voltando, peço que me aceite, porque eu estou arrependido, não quero mais a vida distante de ti. Eu te amo, sei que o Senhor me ama, sei que o Senhor está de braço aberto, e eu quero restauração, perdão, começo, nova vida. Te amo, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Há mais alguém em nosso meio que deseja fazer essa oração linda de restauração e de recomeço? Há mais alguém? Sim ou não? Se não há, Deus lhe abençoe. Irmão Jonas, vira para lá. Tem mais alguém? Não? Irmão Jonas, vira para lá e veja todas essas pessoas que estão aí. Talvez não dê para ver e reconhecer todos porque estão de máscara, mas faça assim todo mundo, abre os braços. Nessa pandemia, irmão, eu peço que você sinta-se abraçado por todos eles. Abraça, fez assim, ó. Sinta-se abraçado. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a essa casa. Você pode chamar de família. Leva ele ali. Aleluia! Aleluia! Oh! Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se
Há uma atmosfera diferente no nosso meio. Não importa quem seja você, não importa se seja a ovelha, se seja a dracma, o mais velho, o que se foi, o que ficou, não importa que seja você, o Pai ainda é o mesmo. Há perdão e graça nos braços do Pai. E aquele que te amou e te resgatou não te vende nem te troca. Você tem um valor especial nas mãos do Senhor, e o seu valor não está no que você faz, não está em quem você acha que é. O seu valor está naquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário: a sua redenção, a sua salvação e a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você está entendendo, aplauda o nome do Senhor com toda a força. Louve o nome dele. Aleluia, aleluia.